O que você faz quando alguém discorda de você? Como que você lida com opiniões diferentes das suas? Como que é lidar com esse mundo onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo? O grande desafio nosso hoje em dia é não entrar nesse mar de conflitos. É não ver quem tem opinião diferente da gente como alguém a ser combatido. Muitas vezes os lares estão em confusão com filhos, no trabalho, em todo lugar, porque a gente sempre está armado para brigar. A gente sai de casa buscando qual vai ser o próximo inimigo que a gente vai ter que enfrentar. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Quantas vezes você já gastou energia querendo convencer alguém do seu ponto de vista? Quando alguém te contraria, você vê aquela pessoa como inimigo, alguém a ser combatido. Muitos relacionamentos, muitas crises familiares, muitos problemas financeiros estão sendo gerados por essa falta de capacidade de flexibilizar, de entender que o seu ponto de vista não é o único. E mesmo num ambiente onde as pessoas vivem como um casal ou dentro de um trabalho, vão ter pessoas com opiniões diferentes. Isso não significa que a pessoa não goste de você, que a pessoa não tenha respeito por você. Não, ele só tem uma outra opinião. A pessoa que tem uma opinião diferente da sua não é seu inimigo. Não precisa ser visto dessa forma. Não é o meu jeito ou o seu jeito. É o nosso jeito de ver coisas diferentes. Então, quando a gente pensa em conflitos, quando a gente pensa em escassez, nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos gastando energia. Muitas vezes a gente está discutindo com alguém que não vai nos agregar em nada. Não vai ajudar a gente a sair do lugar onde a gente está. Só que a gente entrou tanto nesse modo de conflito, um modo de discussão, de provar ponto de vista, que a gente está perdendo 95% da nossa vida pensando em convencer o outro do que tem que ser. Preso em polaridades, em discussões que não agregam em nada. Muitas vezes, e eu acredito que vocês muitas vezes já tenham passado por isso, que às vezes a gente está discutindo alguma coisa e só é uma forma diferente de ver o mesmo resultado. Mas como cada pessoa tem o seu banco de dados, as suas informações, a forma que aprendeu a ver aquela situação de um jeito que acaba se fechando para possibilidades. E quando a gente pensa em prosperidade, nós precisamos pensar o quanto eu amplio o meu ângulo, o quanto eu me abro para fazer trocas, o quanto eu facilito a minha vida. Boa noite, seja bem-vinda. Então, quando a gente abre o nosso campo para expandir, para fazer trocas, para melhorar as nossas relações, nós saímos daquele ambiente onde todo mundo é meu inimigo. E eu vou me isolar do mundo. Muita gente está num isolamento social muito grande. Por qual motivo? Porque ele entrou numa competição para poder mostrar que o seu ângulo é o melhor, para poder mostrar que a sua forma de ver o mundo é a melhor, tornando quem tem forma de ver alguma coisa como inimigo. Então, a gente tem muita capacidade de poder melhorar as coisas. É muito importante que a gente entenda que o mundo tem infinitas possibilidades e a gente pode flexibilizar as coisas sem ver tudo como algo a ser conflitante, algo a ser debatido, algo a ser pulsionado. As pessoas estão tão irritadas com tudo, com baixa tolerância, que qualquer opinião divergente já é vista como algo afronta a pessoa. E a gente precisa separar a pessoa da ação se eu quero ter prosperidade. Porque eu preciso ampliar meu ângulo. Quando eu fecho o meu ângulo, eu tenho menos amigos, eu me isolo do mundo, eu acabo tendo fobia social e eu acabo tendo frustrações. Então isso, em vez de ampliar minhas possibilidades de prosperidade, de crescimento, de relacionamento, implode, traz escassez. Então a gente, quando pensa em crescer e se desenvolver e ter uma vida próspera, nós precisamos ampliar ângulos. E a gente amplia ângulos como? Fazendo novas conexões, se permitindo ouvir outras opiniões sem levar para o campo pessoal. Né? A opinião do outro é só uma opinião. Você pode ou não seguir. É só uma ampliação de ângulos. Às vezes junta a sua opinião com a opinião do outro, dá uma outra solução. Então, eu estar aberta para que isso possa facilitar a minha vida é muito importante. Principalmente para quem quer ter uma vida próspera.
Porque se eu não amplio o meu ângulo, eu vou ter menos pessoas chegando até mim. Se tem menos pessoas chegando até mim, eu vou ter menos possibilidades. Então, a gente veio para o nível agora do digital e acabou se afastando do contato humano. E esse contato humano é que vai fazer com que a gente tenha mais possibilidades. Se eu estou numa área onde é área de vendas, se é uma área de atendimento, seja ela qual for, eu preciso agregar pessoas ao meu convívio. Não afastar as pessoas do meu convívio, vendo elas como inimigas. Então a opinião do outro é só mais uma opinião. E eu separo a pessoa da opinião. As pessoas não precisam ser o que eu gosto. Elas precisam ser respeitadas do jeito que elas são. Quando a gente tem uma relação que muitas pessoas ou duas pessoas estão falando a mesma forma de alguma coisa, alguém está se anulando. Porque são pessoas com criações diferentes, com opiniões diferentes. Mesmo quem é irmã, quem é do mesmo lar, também tem percepções diferentes. Então, para que haja uma boa relação, é importante que a gente saiba que o outro tem um outro ponto de vista e esse ponto de vista não precisa ser confrontado. Ele pode ser simplesmente convivido, desde que isso não ataque aos seus valores, as suas coisas que são importantes para você. E aí você tem que ter o seu nível de régua para definir isso é bom, isso não é bom. Então a dica é, vamos criar mais pontes ao invés de destruir. Então, ao invés de eu entrar naquele conflito que seria estressante, eu vou dar um passo atrás e ver o que eu posso aprender com isso. O que isso pode agregar à minha vida? Ao invés de ficar combatendo, aquilo que a pessoa me falou me ofendeu, tal. É você que interpretou dessa forma. A pessoa muitas vezes só trouxe uma opinião dela. Você não precisa seguir aquilo, mas você pode analisar, porque você é uma pessoa inteligente. Então você faz uma análise coerente, o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Simplesmente assim. Continuo gostando da pessoa e uso o que for bom para mim e o que não for bom eu descarto. Vamos criar pontes? É isso que eu convido vocês. Muita gratidão para quem está nos ouvindo. Espero que faça sentido para você construir pontes, ampliar os seus ângulos, trazer mais prosperidade, mais amigos, mais relacionamentos e, consequentemente, uma vida muito mais próspera. Porque nada melhor do que a gente ter amigos, do que a gente poder conversar sem se sentir ofendido e, principalmente, criar muito mais harmonia ao nosso redor. Que nós possamos ampliar isso no nosso entorno. Mais amor, por favor. Beijo no coração de todos e